Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Josué, capítulo 23. Josué é o 6º livro da Bíblia, capítulo 23. Você que não tem a Bíblia, você pode acompanhar pela televisão, mas não fique também folgado em não trazer as escrituras porque tem televisão. Ande com a sua espada nas mãos. A televisão é para dar um suporte para quem ainda não consegue achar o texto, mas para nós crentes é Bíblia, amém? Quem não tem habilidade. Josué capítulo 23, versículo de número 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus a todas essas nações fez. Vamos voltar. E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem pelejou por vós. Versículo 4: Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, uma e outras, desde o Jordão até o mar grande para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus o prometeu. Versículo 6: Esforçai-vos, pois muito, para guardardes e cumprirdes tudo que está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos misturei com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adorareis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Versículo 10: Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Vamos ler junto na televisão agora o versículo 11. 1, 2, 3. Deus, obrigado pela sua palavra. Eu peço ao Senhor que use a minha vida com autoridade, unção, poder para transmitir aquilo que está no teu coração. Me dê graça, sabedoria, e dê, Senhor, ao coração dos teus filhos um coração rendido, quebrantado, para receber a semente da tua palavra. Deus, cerca este lugar com um muro de fogo, Pai. Envia os seus anjos acampados ao redor deste lugar, que o inimigo não venha roubar a tua palavra. Deus, trazendo distrações na mente, tribulações nas mentes, e que cada coração aqui receba a mensagem do teu evangelho nessa noite. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o tema: a dedicação para amar o Senhor. O versículo 11, nós vamos ver uma palavra chamada empenhai-vos. Josué aqui, no capítulo 23, ele está
chamando Israel. Ele está trazendo a Israel e está exortando a Israel. Ele está também encorajando a Israel a fazer uma única coisa: amar o Senhor teu Deus de todo o coração. Mas quando eu estava lendo esse capítulo, essa palavra empenhai-vos, ela saltou da Bíblia no meu coração. E aqui eu meditei, por que Josué está pedindo empenho? Por que Josué está pedindo esforço? Por que Josué está pedindo dedicação para que o povo viesse a amar a Deus de todo o coração? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que Josué foi o sucessor do homem chamado Moisés. Moisés é usado para tirar o povo do Egito e levá-los para a terra que emanava leite e mel, a terra de Canaã. Moisés, ele não possui a terra. O último capítulo do livro de Deuteronômio vai registrar a morte de um dos maiores líderes da terra de Israel, que foi Moisés. Deus não permite ele pisar, Deus não permite ele acessar a terra. E quem assume o povo, quem assume o comando daquele povo, foi um homem chamado Josué, para levar o povo àquela terra. Como que aconteceu então? O povo vai até um certo lugar, à frente de Jericó. A primeira terra a ser sitiada, a ser tomada, a ser possuída, foi Jericó, com as muralhas. Vocês lembram do texto? Josué, capítulo 6, capítulo 7, vai falar das muralhas que caíram ali, após Israel rodear 7 vezes, e tocar as trombetas, e ali eles começam a acessar aquelas cidades da terra de Canaã. Algumas terras que o povo de Israel acessou, foram terras que eles precisavam lutar, eles precisaram lutar, eles precisaram guerrear, batalhar para possuir aquelas terras. Outras terras não, eles acessaram somente por acessar. Os inimigos correram de diante deles, porque eles tinham uma promessa: o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que guiou eles durante 40 anos, o Deus que abriu o Jordão, o Deus que fez a muralha cair, estava com aquele povo. Então eles foram acessando as cidades. E como que aconteceu? Josué, guiado por Deus, ele recebe uma instrução do Senhor para sortear as cidades. Então ele chama as tribos de Israel, e há um sorteio ali. A tribo de Judá vai ficar com tal região, a tribo de Manassés, a tribo de Zebulon, e assim por diante. Todas as tribos de Israel vão acessando a cidade, as regiões da terra que Deus havia prometido dar lá atrás a Moisés, ao povo dele que estava no Egito. Então, irmãos, quando nós chegamos no capítulo 23, a gente percebe que o tempo das guerras já havia passado. Não tinha que guerrear mais para acessar as cidades, não tinha que lutar mais para acessar as cidades, não tinha que guerrear mais, não tinha que particularmente fazer nada. Eles só tinham que usufruir daquelas bênçãos que Deus havia preparado para aquele povo. É a mesma coisa, irmãos, que você caminhar 40 anos rumo a uma terra, e você caminha vendo prodígios, vendo sinais, vendo coisas extraordinárias diante de Deus, e chega um momento em que Deus vira para você e fala assim: não tem necessidade mais do desespero de vocês esperarem o maná todos os dias, não tem necessidade mais de vocês esperarem a nuvem para cobrir vocês. Agora vocês estão acessando uma terra boa, que eu mesmo preparei para vocês. Terras que vocês não plantaram, mas vocês vão colher nessa terra. Terras que vocês não semearam, mas ela foi preparada por Deus para que vocês acessem essas terras. Olha que maravilha, irmãos. O povo de Israel acessou as terras, e agora, por herança, Deus havia entregado aquilo que ele havia prometido lá atrás a Abraão, Isaac, Jacó, sucessivamente Moisés, Caleb e Josué. Quando nós olhamos esse contexto, a gente percebe que o povo estava na terra da promessa,
Que coisa maravilhosa é acessar a promessa. Difícil é você chegar até a promessa. Difícil é você caminhar até a promessa. Mas coisa boa é, irmãos, é acessar a terra da promessa. Coisa boa é você pisar na terra da promessa. Coisa boa é você estar na terra da promessa, porque é uma terra preparada por Deus, prometida por Deus, que você achega e toma posse. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Um dia eu e você estaremos na terra da promessa. Aonde é, pastor? É na terra da prosperidade, é na terra do carro novo? Não, a terra da promessa preparada para mim e para você é as mansões celestiais, preparadas por Deus para o seu povo, aonde não haverá mais lágrima, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas foram passadas, porque nós estamos usufruindo da terra da promessa. Só que enquanto nós não chegamos na Jerusalém celestial, ou na Canaã celestial, nós precisamos apegar algumas instruções dadas por Deus. E eu quero usar esse texto, porque é interessante, irmãos. Por que Josué está encorajando o povo? Por que Josué está despertando o povo a viver uma vida rendida ao Senhor, amando ao Senhor? E essa palavra, aparece duas palavras importantes. O versículo 6, olha comigo na sua Bíblia: esforçai-vos. Versículo 6 começa dizendo esforçai-vos, e no versículo de número 11 diz empenhai-vos. Então tem que haver por nós empenho, e tem que haver por nossa parte esforço. Para quê? Cumprir a lei e amar o Senhor. Na terra da promessa, irmãos, é necessário ter esforço e é necessário ter empenho. Por quê, irmãos? Quando a gente olha toda a lei, você vai observar Deuteronômio capítulo 10, no versículo 12, Deus falando da seguinte forma, olha o texto: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma? O que ele está dizendo? Eu quero que vocês, o Senhor espera de vocês, é que vocês amem a Ele de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Olha Deuteronômio 11, versículo 1: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todos os dias guardarás os seus preceitos, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos. Olha Deuteronômio 11, versículo 13: se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o coração e de toda a vossa alma. Olha Deuteronômio 11, 22: porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Olha Deuteronômio 13, versículo 3: não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Olha Deuteronômio 19, 9: desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentará outras 3 cidades além dessas 3. Deuteronômio 30, versículo 6. Olha aqui que Deuteronômio 36 vai dizer: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para o quê? Amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Olha o Deuteronômio 30, 16: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. E o último, 30, 20: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, eu estou lendo aqui uma infinidade de textos na lei de Moisés, onde Moisés está dizendo assim:
O que vocês precisam aprender sobre a lei? Observe os mandamentos e ame o Senhor teu Deus. Observe os mandamentos e ame ao Senhor. Irmãos, toda a vida cristã se resume nisso: observar a lei, a palavra de Deus e amar o Senhor. Se você é frequentador de igreja e não ama o Senhor, você está passeando aqui à toa. Se você toma ceia e não ama o Senhor, você está só passeando aqui. Se você frequenta as atividades da igreja, mas não ama o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, você só está dando uma volta na igreja. E o que Deus espera de nós? É que nós não venhamos ser um crente de domingo. Deus espera que nós amemos de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento e com toda a nossa força. Isso resume toda a lei. Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesus vai falar disso. E nós precisamos entender, olha só, o menino está online aí, ó. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e de toda a tua força. Olha o 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Olha o que ele diz no 32. Disse o escriba, muito... não é isso não. No versículo antes, ele vai dizer assim: vocês precisam entender que o resumo de toda a lei é amar a Deus e amar ao próximo. Está tudo resumido. Então, irmãos, não adianta nós sermos religiosos se não amarmos ao Senhor. Não adianta nós cantarmos se nós não amarmos ao Senhor. Não adianta você entrar no jejum da igreja se não amar o Senhor. Não adianta você ir para a célula se não amar o Senhor. Não adianta você orar publicamente se você não ama o Senhor. Não adianta você envolver no Instituto Reviver se você não ama o Senhor. O que resume a vida de um crente é quando ele olha para Deus e tem Deus como tudo na sua vida. Deus, eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com toda a minha força, com todo o meu ser. Aí, irmãos, por que Josué aqui então está pedindo empenho? Por que Josué aqui então está pedindo esforço? Por que Josué ele está encorajando o povo a dedicar a amar o Senhor? Porque é necessário, irmãos, nós termos dedicação. Se você não se esforçar muito, eu vou dizer para você, você rapidamente pulará de um frequentador de igreja para um religioso. Não, é a mesma coisa. Ou de um cristão para um religioso. Porque é uma linha muito fina que divide esses dois pontos. Você está aqui e perder a presença é muito fácil. Você frequentar um ambiente religioso e não ter acesso a Deus com toda a sua alma é muito fácil. O que Deus espera de mim e de você, irmãos? É que nós possamos dedicar. E dedicar fala de abrir mão da sua vida. Dedicar fala de abrir mão do nosso eu. Dedicar o seu interesse vai ficar em último lugar e o interesse de Deus em primeiro lugar na sua vida. E Josué está encorajando o povo para que vocês vivam de acordo com a vontade de Deus. O povo de Israel, é necessário, o povo de Israel, que vocês se dediquem. Me ajude a pregar e fala para alguém que está do seu lado assim: se dediquem a amar o Senhor. Eu quero dizer para você, irmãos, que se não houver esforço da nossa parte, se não houver dedicação da nossa parte, se não houver empenho da nossa parte em amar o Senhor, você infelizmente vai se tornar um religioso dentro da casa de Deus, e é perigoso você se perder. Para que amemos ao Senhor é necessário dedicação. Para que amemos ao Senhor é necessário esforço. Para que amemos ao Senhor é necessário empenho. É necessário termos o coração rendido a Ele. Então, Deus já havia designado. Os textos que eu li aqui, está na lei do Senhor através de Moisés, dizendo: vocês precisam observar os mandamentos e cuidar em amar o Senhor com todo o coração, alma, força e entendimento. Quem está aqui comigo? Aí, irmãos, por que Josué então está meio que recapitulando a lei? Diante de tantos textos, 9 textos que eu li aqui, falando em amar o Senhor com todo o coração, alma e entendimento,
agora Josué está dizendo assim: vocês precisam empenhar, vocês precisam dedicar em amar o Senhor. E aqui eu quero apresentar quais os motivos, por que Josué está falando para o povo ter empenho em amar o Senhor. Olha o versículo 1 comigo. Primeiro motivo: passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias. Primeiro ponto: por que nós precisamos de empenho em amar o Senhor? Porque Deus já havia dado repouso dos inimigos. Primeiro ponto. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar, já parou para meditar, ou até mesmo já aconteceu com você. A época que você foi mais crente foi a época que você mais andou apertado nas lutas. A época que você mais tinha um coração sensível era a época que as coisas estavam no arroxo. Sabe por que Josué está falando assim para o povo? Vocês precisam dedicar, vocês precisam ter empenho, porque Deus havia dado repouso a Israel. É muito difícil amar a Deus quando tudo está bem, irmãos. É muito difícil você dedicar a amar o Senhor quando a sua conta está cheia, quando a saúde está boa. É muito difícil ter dedicação em amar o Senhor quando está tudo bem ao nosso redor, está tudo bem com os nossos filhos, e está todos os sonhos realizados, e você não precisa de mais nada, e você já acessou o lugar da promessa. Porque muitos irmãos são fiéis até Deus cumprir a promessa, mas depois que Deus cumpre a promessa, eles relaxam. Eu não sei você, mas eu conheço um tipo de cristão, irmãos, que na prova ele é igual o carro de boi, apertado ele canta. Irmãos, tem um tipo de crente, infelizmente, que só anda com Deus no aperto. E eu vou te explicar, tem muita luta que você não venceu ainda, você não teve repouso ainda. Sabe por quê? Que se Deus te der tudo que você está pedindo e está esperando, você vai, ó. Deus havia dado repouso a esse povo. Eles não precisavam lutar mais, eles não precisavam guerrear mais. Para acessar a cidade que eles iam acessar, eles não precisavam batalhar mais. E Deus havia escancarado as portas e aberto todas as portas, e eles estavam, entre aspas, na terra da promessa. E eles estão lá desfrutando das bênçãos que Deus havia prometido a eles. Irmãos, sabe por que nós precisamos de esforço e empenho? Em amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Porque quando as lutas passam, o nosso coração vai. Sem dinheiro, estava na oração. Deus prosperou, sumiu até da igreja. As portas estão fechadas, eu sou crente, eu estou buscando a Deus, eu estou amando a Deus, eu estou honrando a Deus. Na prova, aí você vê as pessoas andando a pé, vindo para a igreja. Aí Deus prospera, Deus dá as coisas, Deus abre as portas, Deus faz maravilhas. E as pessoas sumiram. Deixaram de ir buscar a presença de Deus, deixaram de ter Deus como todo o coração, de amar o Senhor com toda a alma, todo o coração, todo entendimento. Você precisa entender, irmãos, que todas as lutas que passamos e todos os desertos que enfrentamos são pedagógicos em nossas vidas. Todo deserto tem um ensinamento de Deus, toda prova tem um ensinamento de Deus. Qual o ensinamento que tem em todo deserto, em toda prova que passamos, pastor? Todo ensinamento de Deus é para fazer você se achegar ao Senhor, é para fazer você se render ao Senhor. Ah, meu amado, tem dia que eu estou aqui na minha oração e eu estou orando: Deus, desperta o teu povo, Deus, em nome de Jesus, aviva o teu povo. Mas sem vontade, tem dia que eu oro a Deus: Deus, manda luta para esse povo, Deus, manda prova para esse povo. Porque quando a prova vem, esse povo jejua até 3 horas da tarde, esse povo acorda às 5 horas da manhã, esse povo acorda às 3 horas da manhã, porque a prova aperta eles e eles vão até o Senhor. Meu irmão, não
Não espere as dificuldades, não espere as portas fechadas, não espere as lutas baterem na porta da sua casa, para que você se dedique a Deus. Eu e você precisamos dedicar ao Senhor hoje. Aproveite hoje para servir a Deus. Aproveite hoje para amar a Deus. Aproveite enquanto você está aí com saúde, respirando, está bem, em nome de Jesus. Enquanto tudo está bem, busque, porque uma hora ou outra as coisas podem mudar. E eu vou dizer para vocês que eu oro aqui, Deus manda luta para esse povo. Tem gente que vai me amaldiçoar aqui hoje. Eu prefiro você no arroxo indo para o céu do que você tranquilo com as pernas para cima indo para o inferno, meu irmão. Em nome de Jesus, a luta vai te levar para Deus, o deserto vai te levar para Deus, as portas fechadas vão te levar para Deus. E eu prefiro ver você no arroxo chorando, mas dependendo de Deus, do que na terra prometida esquecendo dele. É perigoso a gente acessar a terra prometida e esquecer dele. As coisas acontecerem e a gente esquece. A maior mensagem do livro de Juízes, irmãos, é o esquecimento. O povo esquecia de Deus. Aí Deus falava assim: eu vou mandar uma luta. Aí mandava o opressor, eles iam lá, oprimia aquele povo. Aí o povo voltava para Deus de novo e falava: Deus, me ajuda. Aí Deus mandava o libertador. O povo esquecia tão fácil. Segundo motivo, versículo 3, perdão. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus e todas essas nações fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem pelejou por vós. Irmãos, segundo motivo que nós precisamos ter empenho em amar ao Senhor. Deus já havia feito grandes coisas e Deus já tinha destruído todos os inimigos. Você sabe uma coisa, irmãos? É muito fácil a gente esquecer de Deus e deixar de amar ao Senhor quando você ouve de Deus assim, ó: está tudo tranquilo, está suave, desfrute. Deus já havia pelejado por eles. Não havia batalha pela frente. Não tinha gigante pela frente. Não tinha cidade nenhuma naquela terra que causasse neles medos. Eles não precisavam de muito esforço. Eles não precisavam de muita dedicação. Por quê? Agora era só usufruir das bênçãos que Deus já havia designado a eles. Então, irmãos, a gente vai ver aqui no versículo 3 que Deus já havia pelejado por eles. Por que a gente precisa de empenho? Porque, irmãos, a gente passa uma prova danada, a gente está lá rendido, prostrado. Irmãos, pensa no deserto, dependendo todo dia do maná cair para sustentar o povo. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Era a dependência do povo de Deus no deserto. Eles queriam comer carne, Deus mandou as cordonizes. Eles precisavam tomar água, pode ferir a rocha. Uma dependência profunda. Aí quando você chega na terra, o que tem na terra? Irmãos, coisas poderosas, alimentos graciosos preparados por Deus, que foi plantado por outra gente, para eles usufruírem. Quando você chega na terra da promessa, você quer descansar. O Senhor já deu vitória em todos os inimigos. E você acaba relaxando o seu coração e não empenhando de amar ao Senhor. Outro motivo, versículo 5. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Irmãos, eles tinham uma promessa de Deus, que o Senhor afastaria aquelas nações da vossa presença. Eles iriam usufruir de tudo aquilo que Deus havia preparado para eles. E o versículo 5 aponta que eles estão no tempo de colheita. Por que Josué no versículo 11 está dizendo: empenha em buscar ao Senhor, empenha em amar ao Senhor? Porque, irmãos, na época de colheita a gente está alegre. Na época de colheita a gente está sorrindo. Na época da colheita a gente está só usufruindo. O que a Bíblia diz? Aquele que sai andando e
e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida trazendo seus feixes com alegria. Agora presta atenção, tem um segredo aqui. Quem semeia está chorando, e quem colhe está se alegrando. Esse povo não estava no tempo do choro. Esse povo aqui está no tempo de desfrutar e acessar aquilo que Deus já tinha preparado para eles. A minha pergunta é: você está em qual tempo na sua vida? O tempo do choro ou o tempo da colheita? Você está hoje no tempo das lágrimas ou no tempo dos risos, da alegria? Você está hoje no tempo de se angustiar ou você está no tempo de sorrir e de se alegrar? Irmãos, você está no tempo dos vales ou você está no tempo dos montes? Você está no tempo em que Deus tem te abençoado, estendido as mãos sobre a sua vida, ou você está no tempo das cavernas, escondido, com medo, como Elias estava aquele dia? Qual é o tempo que você está passando? Os vales, os montes, eles são estações em nossas vidas. Eles não duram para sempre. Se você entrou por essa casa nessa noite e tem chorado, tem se angustiado, tem estado com o coração voltado a Deus, porque certamente as lutas e as aflições têm mexido na sua alma, eu tenho uma boa notícia para você. Enquanto você está chorando, você também está semeando para a glória de Deus. E há uma promessa na palavra para mim e para você: enquanto você anda e chora, sem dúvida você voltará colhendo com alegria. Há uma promessa de colheita para mim e para você. Mas Deus está dizendo por intermédio de Josué: vocês precisam esforço, porque o tempo da colheita faz a gente relaxar o coração. O tempo do desfrute faz a gente esquecer de Deus. O tempo das bênçãos faz a gente folgar na oração. Tudo está bem, tudo está fluindo, tudo está maravilhoso. E esse tempo na nossa vida faz com que a gente deixe as coisas de Deus de lado, não tenha Deus mais como prioridade. Olha aqui para mim. Em nome de Jesus, se Deus deixou de ser a sua prioridade, você está um passo para cair. Se todas as outras coisas foram prioridades na sua vida, menos Deus, tem algo errado no seu evangelho. A gente deixa de desfrutar de Deus, a gente deixa de amar a Deus, a gente deixa as coisas de Deus de lado, e a gente não pega mais as escrituras para ler, a gente não tem mais intimidade com Deus no particular, a gente não tem prazer mais de ter comunhão com os irmãos, a gente não tem prazer mais de estar servindo a igreja, a casa de Deus, a gente não tem prazer mais de fazer algo por Deus, porque Deus deixou de ser a nossa prioridade. E se Deus deixou de ser a sua prioridade, o seu evangelho está sucumbindo, a sua vida está um passo a cair. Por que que nós precisamos de esforço? Por que que nós precisamos de empenho em amar ao Senhor? Porque na época de colher, irmãos, nós temos um grande perigo em esquecer do Senhor. E aí Josué vai continuar dizendo, versículo 6: esforçai-vos muito para guardares e cumprires tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que delas não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos misturei com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem o sirvais, nem o adorareis, mas o Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Ele está dizendo assim, ó: vocês vão infiltrar no meio de nações, vocês vão envolver com um tipo de povo, vocês vão envolver com um tipo de gente que é perigoso no meio dessa geração, no meio desse povo, eles consumirem o coração de vocês e vocês passarem a adorar os deuses deles.
a se envolverem com o Deus deles. E não faça isso, não esqueça. Porque que nós temos que amar a Deus, irmãos? Se esforçarem em amar o Senhor, porque Deus é um Deus de aliança, e Ele não negocia princípios. Não faça isso. Não troque Deus pelo dinheiro, porque o dinheiro acaba, mas Deus permanece. Ei, jovem, olha aqui os jovens. Não troque Deus por uma namorada. Sua namorada arruma um outro melhor que você, vai embora, te mete o pé na bunda, você vai embora, você fica na pista. Mas com Deus ela permanece. Não troque Deus por bênçãos dessa terra, por deleites e prazeres nessa terra. O que Deus está falando por intermédio de Josué, assim, Deus é um Deus de aliança, então cumpra a aliança, obedeça a aliança, ande na aliança, caminhe na aliança, porque não faltará sobre a sua vida a provisão de Deus. Aí olha comigo o versículo 9: pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Ele está falando assim, ó, Deus fez tudo por vocês, agora Deus está fazendo, Ele continua a fazer. Olha o versículo 10: um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já prometeu. Ele está dando uma promessa aqui. Por que nós temos que amar a Deus, esforçar em amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, irmãos? Porque Deus está indo na nossa frente. Eu vou falar de novo, porque só a turma na frente aqui recebeu. Sabe por que você tem que ter empenho de amar a Deus, irmãos? Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Porque Deus está indo na sua frente. Ele vai repreendendo o laço, Ele vai despedaçando a lança, Ele vai lançando os carros no fogo. Deus vai na frente, jogando por terra o mal. Ele é contigo, Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele te ajuda. Ele é o seu Deus, Ele te toma pela mão, Ele te diz, não temas. Oh, tem uma profecia para o seu coração. Quem crê nessa noite recebe. Se tu passares pelas águas, elas não vão te submergir. Se tu passares pelo fogo, oh aleluia, ele não vai te queimar, porque o Senhor é teu Deus. Ele é contigo por onde quer que andares. Ele está indo na frente, Ele está repreendendo o mal. O anjo do Senhor irá e Ele vai junto. Ele está com você. Por que você tem que amar a Deus? Porque Deus vai na sua frente. Me ajude a pregar falando para alguém do seu lado: Deus está indo na sua frente, meu irmão. Ame ao Senhor teu Deus, porque Ele vai tirando o mal, Ele vai repreendendo o mal, Ele vai jogando por terra o mal. Ah, meu irmão, quanto livramento que você nem tem visto, quanto livramento que você nem percebe. Deus está aí na sua frente. Quando você acha que você não vai conseguir, recebe essa profecia da parte de Deus. Quando você acha que você não vai conseguir, lá vem Deus tomando você. Ah, eu te ajudo. Eu sou Deus Emanuel, Deus conosco. Eu estou com vocês todos os dias no hospital. Ah, eu estou com você quando você entra para fazer uma prova. Eu estou com você no dia da adversidade. Quando é mandado embora, eu estou com você. Quando a calamidade chega, Ele está com você. Quando o desemprego bate na porta, Ele está com você. Quando a dúvida vem, Ele está com você. Quando nada está acontecendo de bom, Ele está com você. Porque o nosso Deus vai, aleluia. Ele vai, Ele vai, Ele vai. Eu vejo Deus pegando alguém pela mão nessa noite, dizendo: eu estou contigo, meu irmão, eu não abro mão da sua vida. Eu te sustento, eu te garanto. Aleluia. Quantos podem aqui adorar? Porque Deus vai na frente. Deus vai na frente, irmão. Quando vão caluniar você, Deus vai na frente. Quando vai colocar o seu nome na roda da fofoca, Deus vai na frente. Quando vão criticar o seu ministério, Deus vai na frente. Ah, quando não vão acreditar na sua vida, Deus vai na frente. Quando vão falar mal de você, esse aí não vai dar em nada. Deus fala assim: eu vou na frente, eu vou na frente, eu vou na frente. É Deus que sustenta, é Deus que guarda, é Deus que levanta. Eu estou sentindo a presença. Por que a gente tem medo se Deus está indo na frente?
Por que você está temendo se Deus está indo na frente? Vão te julgar, vão falar mal de você. E eu gosto de Deus, irmão, porque quanto mais torce contra, aí mais que Deus levanta. Quanto mais não gosta, aí que Deus fala assim, eu vou pegar e vou usar ainda mais. Quanto mais critica, quanto mais torce contra, Deus fala assim, é Ele que eu vou usar, é Ele que eu tomo nas mãos. Você pode torcer contra, você pode criticar, você pode não fazer nada, mas quando Deus toma a nossa vida nas mãos, Ele está indo na frente. Tem um anjo de Deus, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tem uma profecia no Salmo 46 que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado nas nações, sou exaltado na terra. Ele corta o aço, despedaça a lança, Ele lança os carros no fogo, porque Deus cuida de nós. Por que você tem que amar a Deus? Porque Deus vai na frente. Fala com alguém aí do seu lado, Deus está aí na sua frente. O Espírito de Deus está pegando alguém aqui dizendo: pode me amar, porque eu garanto o resto. Se você ama o Senhor, se você dedica a Deus, se você se rende ao Senhor, Ele tem uma promessa: o anjo do Senhor irá na frente. Quem é que vai vencer a guerra? É Deus que peleja. Você não precisa falar nada não, irmão. Você não precisa justificar nada não. É Deus que peleja nossas guerras. E eu preciso encerrar aqui, que isso não estava no script. Josué está inspirado por Deus para dizer: empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Por que nós temos, irmãos, que dedicar em amar ao Senhor e empenhar em amar ao Senhor? Olha o versículo 12 comigo. Porque se dele vos desviardes, olha só, e vos apegardes ao restante dessas nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, olha o 13. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede. Olha o que está dizendo, irmãos: e açoites as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos. Sabe o que está dizendo aqui? Se você não se apegar ao Senhor, essas nações, e a gente pode dizer que essas nações hoje seria fama, seria dinheiro, seria o mundo, seria as coisas que nos envolvem para que possamos deixar de amar a Deus. Ele está dizendo que essas nações vão se tornar em nós chicote nas costas. E o texto vai dizer espinho nos olhos. Quando você deixa de amar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, o inimigo vem e ele faz de nós presa fácil. E nós nos tornamos chicoteados pelas circunstâncias. Espinho nos olhos. Aí o texto vai dizer: até que pereçais nessa boa terra que o Senhor vosso Deus nos deu. Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós não amamos ao Senhor, o inimigo, ele vem e ele chicoteia as nossas costas. Irmãos, quantos cristãos, quantos irmãos tem deixado de viver o melhor de Deus, porque tem se misturado com as outras nações, estão sendo chicoteados, estão sendo açoitados, espinhos nos olhos, porque deixaram de amar o Senhor. O inimigo sabe, irmãos, que o que te faz cair não é o pecado todos os dias que te assedia. O que te faz cair é todos os dias deixar de amar um pouquinho a Deus. A sua queda não está no pecado. A sua maior queda é quando você deixa de dedicar a sua alma em amar o Senhor. Ame a Deus. Se importe com Deus. Se dedique a Deus.
Se envolva com Deus. Um Deus tão amoroso, um Deus tão gracioso, que entregou o seu Filho na cruz para nos salvar. Ame a Ele com todo o seu coração. Eu nunca vi na minha vida, irmãos, nenhuma pessoa dizendo assim: eu gastei a minha vida no Evangelho, eu gastei a minha vida para Deus e estou arrependido disso. Mas eu já vi empresários dizendo: eu gastei a minha vida inteira na minha empresa e eu estou arrependido disso. Eu já vi pessoas dizendo: eu gastei a minha vida inteira nisso e eu estou arrependido. Mas com Deus, nunca você vai olhar para trás com o sentimento de satisfação, dizendo assim: valeu a pena cada minuto, valeu a pena a cruz, valeu a pena eu abrir mão das amizades, valeu a pena eu abrir mão do negócio errado, valeu a pena eu abrir mão de um dinheiro fácil, valeu a pena eu abrir mão disso, valeu a pena eu abrir mão daquilo, valeu a pena de tudo. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós amamos ao Senhor com todo o nosso coração, a terra não é a nossa recompensa, mas Deus é a nossa recompensa. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Fale para alguém aí do seu lado: você precisa amar a Deus. Nós não precisamos mais de frequentadores de culto, nós precisamos de gente que ama a Deus. Nós não precisamos de mais espectadores aos domingos, nós precisamos de gente que ame ao Senhor. Nós precisamos de devoção, nós precisamos de coração queimando, nós precisamos de coração ardendo, nós precisamos de gente com lágrimas nos olhos. Hoje de manhã eu cheguei aqui no templo, irmãos, e um gemido tomou conta da minha alma, e um choro, e um bálsamo de Deus vindo na minha alma, onde eu vi o renovo de Deus vindo do céu para a minha vida. Sabe o que é isso, irmãos? Vale a pena os nossos olhos estarem com lágrimas. Eu profetizo na sua vida os seus olhos voltando a ter lágrimas. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. O gemido na sua alma, por almas, por vidas. Nós precisamos de homens e mulheres que amam mais o Senhor do que a própria vida. Nós precisamos de homens e mulheres na igreja que amam mais o Senhor do que todas as coisas. Nós precisamos de homens e mulheres na igreja que dediquem ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento. E eu quero te dizer nessa noite, irmão, você precisa voltar a amar ao Senhor. Enquanto eu estou pregando aqui, tem pessoa com o coração queimando. E seu coração está queimando, fala com Deus: Deus, pode acender, porque meu coração nessa noite está como uma brasinha pequena, mas como aquele sopro, irmãos. Quando eu estou fazendo aquele churrasco e começa a fazer, você vai soprando devagarzinho o carvão. O carvão começa de baixo para cima. Ele começa a queimar, ele começa a acender, e daqui a pouco queima tudo. Sabe o que é isso? Tem pessoas aqui nessa noite que estão com a brasinha pequena, mas o Espírito de Deus está soprando. Enquanto eu prego, Ele está soprando. Enquanto eu prego, Deus está avivando pessoas. Enquanto eu prego, o Senhor está despertando pessoas a voltar a ler, a voltar a dedicar, a voltar a orar, a voltar a jejuar, a voltar a viver a vontade de Deus. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim. Você pode ficar de pé. E muda o meu viver. Eu sou teu templo, sou teu templo,
o teu altar. Que o nosso louvor não seja o momento, lágrimas. Que o nosso amor não seja fingido. Eu tô sentindo a presença aqui, aleluia. Levante as suas mãos e cante. Lhe ter as poesias e as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, pois de que vale ter? Te dar meus lábios, não minha alma, entregar minha vida com adoração. E vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena. E buscar as canções mais lindas pra cantar, que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Levante as suas mãos e clame aí no seu lugar, em nome de Jesus. Acenda a chama, Senhor. Acende a chama, Senhor. Acende a chama, Senhor. Acende a chama do teu Espírito em nós, Senhor. Ame ao Senhor. Que o nosso louvor não seja um momento sem avivamento. Não seja fingido, honrado com os lábios, pois de que vale ter as poesias verdade, pois de que vale tudo e não ter nada. Te dar meus lábios, não. Eu quero me entregar a ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. E se meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. Se meu coração não queimar por ti. O que eu e você precisamos é de amar a Deus. E a minha oração nessa noite é que o seu coração se dedique a amar ao Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar, porque vai acender uma chama aqui. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora aí no seu lugar, ora aí no seu lugar e pede a Deus, acende a chama. Acende a chama, acende a chama. Acende a chama, acende a chama. Espírito da verdade que o mundo não pode receber. E tendo dito isso, soprou-lhes o Espírito Santo. Derrama teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Aleluia. Derrama vida neste lugar. Derrama unção neste lugar. Ah, Senhor, tem pessoas aqui precisando ser acesas. Tem pessoas aqui precisando voltar a queimar. Tem pessoas aqui precisando ir para o lugar secreto da oração. Sopra o teu Espírito, Deus.
Nos ensina a amar, nos ensina a amar, nos ensina a amar o Senhor. Nos ensina a te amar, Senhor. Nos ensina a te amar, Senhor. Nos ensina a dedicar ao Senhor com todo o coração, alma, entendimento e força, Senhor. E o fogo arderá sobre o altar. Você pode cantar isso mais alto? E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Ei! E não se apagará. Sobe o nível, vai! E o fogo arderá sobre o altar. Coloca a lenha, coloca a lenha. Em nome de Jesus, seja aceso pela presença de Deus. Queime pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Você pode dar um abraço em alguém do seu lado aí e falar com ele. Você precisa amar o Senhor de todo o coração, alma, entendimento, força. Libera uma palavra de bênção aí na vida desse irmão, dizendo assim, ó, você precisa amar a Deus. Nós precisamos amar a Deus. Irmãos, os obreiros estarão lá fora com o cronograma nosso do mês de agosto. Eu peço que você leve para casa, acompanhe toda a nossa programação aí em nome de Jesus. Eles estarão entregando lá no final, na porta da frente, na porta lateral, em nome de Jesus. Faça assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz... Está encerrado uma semana abençoada para você em nome de Jesus. Aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Cante aquilo. Aquilo que parecia impossível não ter saída. Aquilo que parecia, mas Jesus mudou. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Ei! Eu quero te servir. Usa-me, sou a tua.